Saudações, caro telespectador, desta forma que inicia o seu programa de desporto e, como sempre, trago os meus dois convidados e com eles que nós vamos ter, portanto, vamos debater alguns assuntos ligados ao nosso futebol, seja futebol nacional e internacional. Do meu lado esquerdo está o Igor Marcos, que pedia mesmo para que pudesse saudar o querido telespectador. Boa tarde, caro espectador da nossa televisão, e saudar o painel, dizer que cá estamos mais uma vez para trazermos à tona aquilo que são destaques da semana e alguns debates que nós podemos trazer para podermos ter dois dedos de conversa com o painel. Portanto, antes de avançarmos aquilo que é a informação que marca a atualidade dos nossos convidados, vou pedir mesmo ao Castigo para que possa se apresentar e cumprimentar o querido telespectador. Boa tarde a todos telespectadores e também ao painel, moderador do programa. Dizer que é mais uma jornada de um debate sobre o desporto internacional e nacional, e dessa vez a gente traz uns bons temas para que o telespectador também, lá em casa sentado, que esteja a nos assistir agora, sentado na sua casa com a sua família neste período de Covid-19. Pois é, antes de avançar aquilo que são os nossos temas, vamos àquilo que é a atualização dos factos da semana. Para o Castigo é o Campeonato Espanhol, que está bem renhido. Claro, o destaque para mim vai para o Campeonato Espanhol e um pouco para o Campeonato Português, porque o Campeonato Inglês praticamente já não tem nada. Vimos o deslize, vimos o derby da Inglaterra ontem, Liverpool, o campeão agora da época, a ser derrotado por 4 bolas sem resposta diante ao Man City. O Man City que, pelas regras da FIFA ou redações da UEFA mesmo, Man City já não vai para a Liga da Europa por aqui mais 2 anos. E com a vitória do Real Madrid na Espanha ontem, veio mais a testemunhar, vi um festejo ontem depois do jogo, como se o campeonato tivesse terminado ainda ontem, apesar do Zinedine Zidane dizer que o campeonato não está ainda ganho, mas sim, o que está a prevalecer agora era a diferença de 1 ponto com o Barcelona, mas agora passa para 4 ou 7 por aí. E pronto, cada vez mais o Barcelona afundar, sem pé, sem cabeça. Olha, então o Barcelona será muito, mas muito esquecido, porque para mim não estaria. Acho que quem quer que o campeonato termine já na Espanha é o Barcelona. Pois é um facto mesmo, mas tendo considerando que o Barcelona, estamos a falar de 4, se não 3 temporadas em que vencia a La Liga. Claro, vai ser uma história, isso vai se estudar na história, sobretudo no futebol. O Real Madrid também já foi o detentor da Liga dos Campeões por 3 vezes consecutivas, e dessa vez vai marcar uma história que no Covid-19 em 2020, a época de 2019 e 20, o Real Madrid carregou mais um canecão para as suas vitrines. Não podemos cantar antes com que as coisas já aconteçam. Eu acho que já sim. Eu adianto dizer que o Real Madrid, pelos jogos que o Real tem, é mais um empate com o Atlético de Bilbao já no final de semana, pode sagrar campeão. Pois é, e para o Igor, escolheu 2 temas. O primeiro mesmo vai para o Internacional moçambicano, Jean Catano, assim que do nada já começa a treinar na equipe A. Sim, correto. Meu tema, ou seja, destaque da semana pela positiva, vai para o Sporting, na pessoa do Sr. Ruben Amorim, que pela primeira vez chamou o Jean Catano para poder se juntar à equipa principal. Conforme eu havia dito na edição passada, é que nós temos que apostar na formação. Para quem não acredita, Jean Catano é um miudinho dos seus, se a memória não me traz, 19 anos. É chamado para a equipa principal. Em Moçambique é raro acontecer isso, ver um jovem a vir e se juntar à equipa principal com apenas 19 anos. Então, aquilo que nós deveríamos
fazer, o Sporting de Portugal está-nos a mostrar caminho. O Sporting de Portugal está a voltar mais uma vez a mostrar que nós devemos apostar com a nossa formação para podermos se ingrar e levar muitos jogadores à internacionalização. Então, se nós não apostarmos, queria dizer, na formação, nada vai acontecer. Mas o meu grande destaque mesmo vai para Gianni Catano, um grande jogador com qualidade. Até o próprio Ruben Amorim destacou num jornal no dia 27 de junho passado que o jovem é muito promissor para muitas posições que o Sporting precisa. Então, se já um europeu com muitas andanças consegue ver o Gianni Catano com esses olhos, quem somos nós para não tirar chapéu ao Gianni Catano? O outro assunto mesmo vai para o Luís Miquissone, que está a fazer sucesso. Não quero deixar de trás o Luís Miquissone, está a fazer sucesso. A sua equipa sagrou-se campeã, está à porta da final da taça. Eu penso que Gianni, como é que se diz, Luís Miquissone foi à Tanzânia, viu, observou, está a dar conta do recado, está distribuindo as suas cartas para todos os tanzanianos. É aquilo que a gente quer. Ele foi à África do Sul, não conseguiu, levantou a cabeça e viu que pudesse se ingrar mais. Seria um dos exemplos para outros atletas que não conseguem num determinado campeonato, devem olhar para outras realidades. É aquilo que está acontecendo. Está de parabéns a ODS, está de parabéns o povo moçambicano e principalmente ao Miquissone. Mas também está de parabéns ao moçambicano Zinedine Júnior ao bater. Olha, é uma história quando derrota um Benfica, correto, que é um ritmo que dificilmente tem vencido ao Benfica. Agora, ele foi carrasco no jogo. Aí está, então estão também os parabéns de todos os moçambicanos que jogam fora das portas. Até porque, por falar de Zinedine mesmo, sempre mostrou. Sim, para a história de futebol, na carreira futebolística dele, aquilo vai lhe marcar muito. Eu tenho visto agora até algumas imagens que marcaram um dos moçambicanos, o Paito, no Sporting, quando ele faz um grande gol, tira o Lusão do caminho, faz grande gol naqueles tempos que o Paito estava em Portugal. O treinador apostou nele num jogo. Olha, marcou. Para um futebolista, o que lhe marca mais é estar a jogar numa equipe grande ou estar a fazer estar num campeonato daquele nível e vencer equipes históricas. Os Eusébios passaram por lá. Olha, Zinedine já não quer mais em Portugal. O nome só canta Zinedine, marido. Não só, também quero trazer aqui um destaque. O treinador do Mexer já não vai renovar a época, mas o contrato dele vai até 2022, mas está em cima da mesa a negociação. Hoje mesmo reuniram-se para poder, de uma forma amigável, interromperem o contrato. E dizer que muitos jogadores daquela equipa do Mexer, da equipa francesa, vão com o treinador, não querem ficar. Algo não está bem naquela equipa, tomara que as coisas corram bem para o nosso internacional Mexer, que possa ir onde as condições estiverem favoráveis. Ele dizer que a equipa anterior dele precisa, ele poderia tomar esses caminhos para poder ver se pudesse continuar na França, para termos mais um jogador na Europa. Pois é. Portanto, querido telespectador, esses são os factos que marcaram a semana para os nossos convidados. Para já vamos entrar nos nossos dois temas. O primeiro tema mesmo tem a ver com o campeonato nacional. O Moçambola, o secretário, assim que é o secretário de Estado, não é, do Desporto, já fazia a dimensão que provavelmente o retorno do Moçambola, ou seja, o arranque do Moçambola só dependia do chefe do Estado. E o chefe do Estado mesmo viu que não havia condições para o arranque do Moçambola. Qual é o seu comentário sobre o arranque? Bom, eu penso que neste ponto que estamos aqui a debater, o secretário de Estado esteve bem na foto, quer dizer, saiu-se bem na fotografia, porque a retoma do Moçambola está dependente não só do chefe do Estado, da própria saúde, da MISAL. A MISAL é que tem um instrumento para poder medir o pulsar daquilo que são, os números que estão a subir de uma forma galopante. Se os números chegam a casa 1000, tudo indica que não haverá, o Moçambola este ano. E como se não bastasse, o secretário de Estado disse que em 2 meses não é possível organizar uma equipa de futebol, uma equipa séria, treinar, fazer pré-época, fazer jogos amigáveis, fazermos os provinciais, até chegarmos a dada altura para fazermos o campeonato nacional, que é o Moçambola. Eu penso que ele saiu-se bem e estudou bem o assunto. Eu penso que muitas pessoas estavam a levar o Covid-19 como se fosse uma coisa passageira, que daqui a 2 semanas pode passar, mas os números estão a subir cada vez mais e mostra-se que não estamos em condições de realizar o Moçambola em 2019, porque os nossos campos, conforme nós sabemos, não estão em condições
nem sequer para fazer jogos à porta fechada. Então, nós temos que ficarmos calmos, serenos e prepararmos a época para o próximo ano. Pois é, o Castigo, como é que seria isso? O secretário do Estado já fazia referência que isso seria alimentar o ego de algumas pessoas, dos desportistas, porque na verdade nós todos queremos ver a bola rolar. Mas qual é o seu comentário sobre portanto, estas declarações, primeiro do secretário do Estado e depois daquilo que é a realidade que o chefe do Estado acabou fazendo a referência no que diz respeito ao arranque do Moçambola? Bom, eu acho que também diria que o secretário de Estado esteve bem. Antes do chefe de Estado prestar declarações à nação, o secretário de Estado teria dito que a Federação Moçambicana de Futebol estava a especular datas do reinício do Moçambola, o que não era correto, não é? Não era correto porque o assunto do Covid-19 é um assunto muito sério, é um assunto a nível do Estado. Não está a nível das federações para que possamos decidir. E há um aspecto muito importante que deve-se observar aqui. É que o nosso futebol moçambicano depende dos patrocinadores. Quem são esses patrocinadores? São esses que hoje não estão a produzir, não é? Agora, se faz um calendário, já começa a especular que em agosto podemos arrancar e depois vai ter que fazer 2 jogos porque os patrocinadores ainda não desembolsaram os valores para poderem fazer constar nas despesas, por exemplo, no Moçambola. Agora, o secretário do Estado foi muito bem. É preciso perceber, o secretário do Estado é o representante do Estado. O secretário do Estado mantém quase diariamente o contato com o chefe do Estado. Então, ele já previa o que é que o chefe do Estado, se calhar, através do Conselho de Ministros, através do órgão máximo, Conselho do Estado, podiam decidir sobre ou relaxar, manter ou agravar. E ele chamou a atenção que não houvesse especulações sobre o arranque. Agora, o outro dado é que Moçambique, mesmo que a saúde diga, ok, estão aqui as exigências a cumprir-se para que o Moçambola arranque. Não estamos ainda em condições de arrancar o Moçambola. Porque se eu digo isso é porque veja o que acontece na Europa. Os atletas são submetidos a testes durante os treinos e são submetidos a testes antes do jogo e depois do jogo. E o ministro da Saúde já disse que só um teste custa 12 mil meticais. Agora, quantas equipas que temos no Moçambola? Temos 12. E cada plantel está composto por pelo menos no mínimo 25 jogadores. Agora, por que é que temos que criar mais despesas enquanto está-se a tentar combater o assunto que já, por exemplo, em Nampula, porque ao devolver o Moçambola, os atletas agora, eu não acho necessidade, há um outro dado que faz com que o Moçambola até pode não arrancar este ano. Por quê? Porque mesmo nas competições internacionais já foram adiadas. A CAF já adiou. Então, mesmo que o presidente queira relaxar atividades a nível da seleção, para mim não há necessidade agora. Vais treinar para competir quando? Porque não vai competir mais agora em 2021. Mas é por aí para dizer, para avisar o chefe de Estado que foi muito atento e eu gostaria que ele continuasse com essa abertura e que de facto são modalidades que arrastam massas, e arrastando massas temos que ter muita cautela de modo que o Covid-19 não venha dar o maior estrago do que aquele que já deu. Portanto, Igor, o Castigo aqui já fazia dimensão em termos daquilo que são condições. O próprio secretário do Estado já fazia dimensão a isso também, que em termos de testes, por exemplo, só para um jogo, seriam mais de 48 testes, contando com os suplentes, sim. E a equipa técnica. Todo, sim. yeah. E como é que olha para isso? Bom, eu penso que nós não estamos em condições.
Primeiro, se estivéssemos organizados financeiramente antes de tocar o futebol, porque arrasta muitas massas, teríamos muitos laboratórios que, em cada província que pudessem facultar a testagem. Nós temos laboratório quase no Maputo, em Nampula e em Cabo Delgado. Logo, não há dinheiro. Então, nós não podemos criar mais uma despesa para o próprio Estado. Nós precisamos dessas pessoas, desses jogadores, para continuar no próximo ano estejam a competir. Se nós, vamos lá, Moçambola arranca e todo mundo faz o que quiser, vamos ver que isto aqui vai ser que nem na Itália, vai ser que nem na China. Nós temos que tentar controlar a pandemia para podermos voltar a fazer aquilo que são nossas atividades físicas e o nosso campeonato. Nós não podemos ir à toa, temos que ir com um pouco de cautela para reservarmos a saúde do atleta. Não há nada mais, nada menos que a vida. A vida é um elemento muito essencial. Não há aquela coisa de deixa experimentar morrer, amanhã é de ressuscitar. Não existe, a vida é uma vez. Então nós temos que ficar confinados, temos que obedecer como é que os decretos que o presidente do Estado está a emanar a cada momento que lhe é necessário. Então eu penso que vamos adiar o Moçambola para o próximo ano. Castigo, como que olha para esse ponto? Principalmente por se tratar de futebol, uma modalidade que exige contacto físico. Bom, as entidades da saúde, mesmo na Europa, quando reataram com os jogos, há um princípio aí que tem que se observar, mas no futebol é difícil evitar isso. Dizer que eu tenho assistido os jogos, não estamos em altura de aperto de mão agora, abraçar, mas vejo jogadores a se abraçarem, vejo jogadores a se tocarem a mão. Então, é uma modalidade que é difícil. E a nossa higienização em Moçambique é muito diferente com a da Europa, não é? E aqui eles têm muitos cuidados antes e depois de jogo. E nós não temos. Eu estou a dizer agora que os jogadores do futebol que vivem nas suas casas, não concentrados num sítio, é difícil. Faz-lhe o teste hoje, não é? Negativo. No mesmo dia volta para casa, 14 ou 10 dias depois volta já a fazer a dar positivo. Não é possível. Agora, de facto, não estamos em condições de arrancar. Porque o contacto físico não há de se escapar, é permanente. No futebol é permanente. Agora, se eu não posso tocar, isso há de ser muito difícil não haver o contacto físico no futebol. Para mim a não ser que muda-se do figurino, como se pensa, começar em setembro para terminar o próximo ano, é preciso arrancarmos com a certeza do que tentar querer cumprir com o calendário. Ainda não tinha iniciado o Moçambola. E até vou mais para o Abdullah Nani. Está aqui uma oportunidade de irmos para a camada de formação, pensarmos agora nas infraestruturas. Temos tempo, o pouco que temos, pensarmos nas infraestruturas. Quando reatar o campeonato, voltarmos em grande. Está aqui uma oportunidade. Agora, porque já tem valores, os patrocinadores já deram dinheiro, já bolsaram dinheiro, porque não sei o que. Eu não digo que não tem impacto, mas este não tem grande impacto no Moçambola para mim. Não tem muito grande impacto. É preferível até se levar esse dinheiro dos patrocinadores, apetrecharem-se mais nas escolas, que estamos a precisar de mais salas de aula para diminuir o número de alunos dentro das salas para poderem estudar. Eu prefiro que o campeonato pare, leve-se esse valor, vai-se investir num outro sítio onde tem mais impacto. Há uma outra questão que eu gostava de levantar aqui, é a questão dos salários dos jogadores. Existe um braço de ferro entre os clubes e os jogadores. Dizia-se que deveria-se pagar 50% num período de 3 meses, mas os 3 meses já extinguiram. O que será desses jogadores? O que será dos clubes? Visto que há muitos clubes sem nem sequer um patrocínio oficial. Porque aqui nós temos que levantar um pouco de tudo para ver se podemos clarear as pessoas. O que será dessas pessoas? Por exemplo, um ENA gastar a pagar a 50% ou a 100% durante este período. Vão continuar a receber essas pessoas sem trabalhar?
Eu penso que esta Covid-19 vem para dar um aprendizado a todos nós. Os jogadores também, por sua vez, são culpados. São aquelas pessoas que recebem um cachê, vamos lá, tu Castigo recebe 300 milhões. Em menos de 2 meses já acabou aquele dinheiro. É uma escola, o Covid-19 está a trazer muito aprendizado para todas as camadas sociais, em particular para o nosso jogador. Agora, aqui se calhar agora já chama a trazer uma abertura do próprio presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Sim. A querer fazer cumprir o que já havia traçado a época desportiva. É possível fazer um campeonato se até setembro, outubro estamos na vida normal. Sim. É possível fazer um campeonato de 6 equipas. Como por 6 equipas? Ao chamar a atenção clubes não licenciadas, então se aparecerem 3 clubes ou 4, porque eu não acredito que todos os clubes que estão no Moçambola vão se licenciar. Já não seria Moçambola, Castigo. Não. Nós temos que partir do princípio que o Moçambola é uma unidade nacional. Eu até queria acreditar contigo que devemos aproveitar essa Covid-19 para podermos organizar a nossa casa. Os clubes que não estão licenciados, tem dirigentes desportivos que todos os dias acordam, vão ao escritório. Então trabalhem na papelada para poder licenciar os clubes. Trabalhem nas infraestruturas para poder, para a CAF, a Federação Moçambicana, a FIFA poder avaliar e dar um aval a esse clube para continuar a jogar o Moçambola. Ok, temos 12 equipas. Vamos supor que Bahia de Pemba consiga vencer a Taça de Moçambique. Será que está em condições de receber seus jogos em Pemba? Os jogos internacionais? Não. O caso mais concreto, que é a UDS, tem tudo para fazer um grande estádio. Está a jogar na Beira. Por que está a jogar na Beira? É um clube muito organizado, mas faltam alguns itens no nosso futebol. Nós temos que usar o Covid-19 para repensar a nossa maneira de estar, de ser no futebol, a partir do próprio dirigente. Como é que tens um vice-presidente de uma equipa que nem conhece a cor da sua camisola? Estamos a brincar aos futebols. Mas agora, Igor, estás a dizer que o presidente da Federação Moçambicana de Futebol pede para que os clubes estejam licenciados e o clube que não estiver licenciado não vai fazer parte do futebol. Estás a me dizer de que não seria Moçambola. Mas há regras também por se cumprir. Quer dizer, eu concordo contigo. Por isso que eu voltei a tocar este ponto, de que os clubes não licenciados deveriam usar o Covid-19 para poderem fazer o trabalho de casa. Agora, para voltarmos a ter aquele Moçambola, de ver uma equipa de Nampula, uma equipa de Gaza, em Tete, essas coisas todas. Sabes, o Moçambola é um grande vetor da unidade nacional. Nós temos que pensar isso. Só que é um grande vetor da unidade nacional a nossa realidade. Nós não estamos a conseguir adequar o nosso futebol a outras realidades. Aqui na África do Sul, o campeonato sul-africano é muito competitivo, gira muito dinheiro. Desculpa, passa a publicidade. Tu conheces até as nossas seleções que vão jogar a taça Caster Lager. Porque gira dinheiro, um jogador é melhor ali, está a levar dinheiro naquele preciso momento, por isso há muita qualidade. Então, paremos com lamentações, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa, organizarmos as nossas infraestruturas, os nossos campos e a papelada para podermos queria dizer, jogar o Moçambola 2020. Sem isso não teremos feito nada. Há pessoas que estão relaxadas nesse momento de Covid-19. Pronto, caro telespectador, vamos a uma pequena pausa e voltamos já. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se que remediar. Proteja-se! Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique.
Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Caro telespectador, voltamos para a segunda e última parte do nosso programa Mais Desporto e ainda por falar de Moçambola, eu queria ouvir, portanto, do Castigo. Testemunhamos antes de ontem, não é? A videoconferência dos clubes, e o assunto tem a ver com pedido de apoio. Exato. Os clubes aceitam, concordam e afirmam de viva voz que, na verdade, não há condições para o discurso de Moçambola, mas pede apoio. Como é que olha para isso? Como é que analisa este fato? Bom, por isso que eu sempre disse que fazer desporto em Moçambique é um grande investimento. Futebol é investimento. E futebol, em todo canto do mundo, quem faz o investimento tem que gerar lucros, não é? O que acontece nesses clubes, eu vou arriscar dizer que é o problema de colocar lá dirigentes desportivos que não entendem, não sabem o que estão lá a fazer. Porque estar aqui a dizer que era apoio, para fazer o quê? Has de ver que quem são esses clubes, por exemplo, que estão aqui a dizer que era apoio. E esse apoio que sempre é drenado lá não tem sido bem aplicado. É para bolsa de certos dirigentes. Não é para poder fazer um investimento de facto para aquilo aí. Hoje, o Covid-19 em todo o mundo veio para dizer que mesmo aquele que está toda hora a apoiar já não está a produzir. Agora, quer apoiar de apanhar de onde? A empresa está fechada, não está a produzir. De onde que há de vir este apoio? De onde que há de vir este apoio? E mais, as equipas que são patrocinadas pelas empresas públicas, é o dinheiro do Estado, é o dinheiro do povo. O povo acaba pagando imposto para essas coisas. Por um CFM, quando drena dinheiro, vem de onde o dinheiro do CFM? Drena para os ferroviários, vem de onde? Eu não estou aqui a querer dizer que os que têm vontade ou os que têm não podem apoiar, mas devem parar de dar apoios. Para mim, não devia ser um apoio financeiro. Para mim tinha que ser um apoio de material. Quer apoio é para infraestrutura. Nós vamos reabilitar o seu estado num valor de 100 mil meticais, exemplo, não é? Eles alocam, contrata-se, lança-se uma empreitada, vão reabilitar o seu estado. E você tem que gerar dinheiro. E você tem que criar publicidade na sua equipe, tem que vender material desportivo para poder coisa, tem que trabalhar na formação. Vais vender jogadores, vais ter dinheiro. Agora, apoio, não há um clube que não recebe apoio. Todos os clubes recebem apoio, mas depois não são canalizados esses apoios aos devidos lugares. Para dizer que há má gestão. Há má gestão, claro, nos clubes. Há má gestão nesta parte dos clubes. Desculpa, Castigo, como é que tu aceita, queria dizer, ter um gestor desportivo que não tem nenhum papel que lhe diz respeito? Está a fazer o quê? Está a fazer coisas empíricas. Nós devemos colocar as pessoas num devido lugar. O senhor fez agronomia, vai à agricultura. Fez pecuária, vai à agricultura. Vai levar um geógrafo para o desporto. Desculpa lá, nós também, em parte, somos culpados. Porque nós levamos as pessoas incertas para lugares certos. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, meu irmão. O senhor é gestor desportivo. Vai, procura se formar. Hoje em dia, há muita facilidade de formação. Se tu não fazes isso, esperas o que é desse clube? Não? Faz coisas que lhe vem à cabeça. Não faz coisas que são as normas de um gestor. Até que ser gestor de recursos humanos é diferente de ser um gestor desportivo. Tu tens que conhecer, no mínimo, o peso da bola. Não conheces, mas estás aí. Estás a alimentar como é que é ego de que eu sou gestor desportivo. Desculpe lá, nós temos que respeitar as regras e as normas, colocar as pessoas no devido lugar. O que acontece em Moçambique é pela afinidade. Castigo, eu sou teu irmão, sou teu primo, tu me colocas num lugar qualquer que tenha uma brecha para eu ganhar pão. Por isso que o nosso futebol, o nosso desporto sempre vai em decadência.
Percebes? Como é que todo momento estamos a pedir apoio neste preciso momento? Ok, nós estamos a negar. Quem tiver que apoie o próximo. Mas eu pergunto, esse apoio é em dinheiro para pagar o quê? Salário dos jogadores? Porque o apoio deve ser específico. Eu quero apoio. Tu vais para um empresário. Eu preciso de um apoio, preciso de dinheiro. Vai lhe perguntar, esse dinheiro é para fazer o quê? Tens que trazer um projeto e ele ler o projeto e aprovar. Agora, pode até te dar um dinheiro que você nem esperava, te dar um dinheiro muito alto. É só um exemplo que eu estava a puxar. Como é que nós vamos viver de peditório? Eu estava aqui a trazer um dado muito importante. Nossos jogadores deveriam ter agentes. Qual é o papel do agente ou facilitador do jogador? Naquele período que tu não trabalhas, ele tem que te sustentar. E não só, tu tens que ter uma conta bancária para poder poupar. Mas o agente de futebol em Moçambique é agente para ter só sacar dinheiro dos atletas diretamente para ele. O que ele ajuda a te facilitar, mas numa condição. Estamos a falar do agentes aqui que estão aqui. Olha, isso é uma coisa muito... há 10, 15 anos atrás, que se calhar até nem tinha gente, a pessoa trabalhava e tinha seu dinheiro. Igor fazia menção do cenário aqui de que os jogadores recebem 300 mil hoje. É 300 mil que ele tem contrato com o clube, mas aqueles 300 mil, 90% é do agente. Isso é só governa com 10%. Isso é que está então, errado. A comissão, não só dos treinadores, até os dos próprios agentes, ainda não existem agentes sérios no futebol moçambicano. Não é? Eu te levo ao NH e depois o treinador tem um plantel de um agente. 25 jogadores é de um agente. E cada jogador aí, olha, é metade do contrato e uma parte do salário tem que ir para o agente. Acha que o que fica para o próprio jogador? Não fica nada. Não fica nada. Mas a federação deveria colocar a sua mão dura quanto a esses agentes. Porque não podemos nós usar a capa de agente para saquearmos dinheiro do jogador. Porque se o jogador ficasse com mais ou menos 70% do valor do contrato, valor salarial, a este momento de 3 meses, não é possível, não é possível não ter nem um tostão. Mas vamos ver os jogadores já entrarem em má vida, porque não têm o que comer. Por isso que estão a cutucutar os dirigentes esportivos para com que digam que nós queremos Moçambola, porque Moçambola é fonte de rendimento desses jogadores. Claro. Por isso que nós estamos aqui, nós de cá, a dizer que não estamos em condições de arrancar Moçambola, mas o próprio jogador, o próprio treinador, o próprio agente está contra nós, está-nos a ver com outros olhos, porque é a fonte de rendimento. Nós temos que ter hábito de poupança. Nós não precisamos ser bancário para termos algumas bases de poupança. Se tivéssemos um pouco de poupança, poderíamos aguentar. Tu recebes 7 mil, não vais comer 7 mil, estás a fazer o quê? Estás a trabalhar para comer. Tens que ter, mesmo num negocinho de banana, tem que ter fundo de maneio. Os clubes também, há muitos clubes aqui que não tem nem sequer um fundo de maneio. Não tem nem sequer um fundo para comprar papel. Tudo vamos pedir no empresário X. Isso tem que parar. Nós temos que aceitar entrar no futebol, mas por coisas sérias. Ok? Pronto, caro telespectador, vamos entrar para o nosso último tema. Tem a ver mesmo com a CAF, que decidiu adiar o CAN 2021 para 2022. Qual é a análise que faz? Certo, eu acho que é positivo. Positivo porque esta é uma doença, tudo veio por causa do Covid-19. Esta doença só soube iniciar, mas não se sabe quando é que vai terminar. Né? Então, ele soube iniciar, mas quando é que termina ninguém sabe. E quando também iniciou, não avisou, porque haviam de se preparar, evitar muita coisa, não é? Dizer, agora, foi uma decisão bem tomada, acho que, e depois, se está a dizer que até 2022 é uma situação de jogar no seguro. Até lá, talvez, mas se a situação prevalecer, vai ser que adiar de novo. Não há condições. Olha, até as competições internacionais sérias, que gera-se muito dinheiro, estão a parar, estão a adiar. Até a Liga dos Campeões vai se disputar num único sítio, em uma mão. Isso é por quê? Porque o assunto é sério, não é? Se os de topo estão a reduzir,
E nós aqui embaixo não queremos reduzir. Sinceramente falando, não sabemos o que nós queremos. Se adiou-se para 2022, lógico, temos 2021 para nos preparar. Para mim é uma boa decisão. Estão a jogar no seguro para que, de facto, não haja mais problemas. Primeiro é saúde, o resto há de nos apanhar mais à frente. Portanto, e o treinador da Seleção Nacional já reagiu a esta informação e concorda, diz que, de facto, a saúde em primeiro lugar, mas há dois aspectos que o selecionador nacional levanta aqui, que é o fator tempo em que os jogadores, falo dos jogadores da Seleção Nacional, estarão indefesos, né? sem trabalhar, sem jogar neste caso, mas para o caso também da saúde. Sim, eu acho que o treinador não está muito confortável com essa situação. Se ele até levanta esses pequenos pontos a dizer que o jogador vai ficar um período longo em defesa, é porque não está confortável. Mas todos nós, a princípio, não estávamos confortáveis com as decisões do chefe do Estado. Mas para quem coloca a mão na consciência, vai ver que tem que se conformar com a realidade. Nós não podemos ser como é que... Moçambique não é uma ilha, primeiro aspecto. Nós temos que seguir aquilo que os outros países, com muita capacidade no seu sistema de saúde, está a fazer. Nós não podemos... Ok, vamos supor, a Moçambique pode jogar. Os jogadores internacionais, como é que vão viajar para vir treinar aqui? Mas ok, essa nossa seleção vai jogar com quem? Ok, vai jogar com Madagascar. Daqueles 24 jogadores ou 40 elementos que forem para lá, todos estão voltam contaminados. O que será de nós? Cada um vive em Pemba, vive não sei, todo o país fica, mergulhado numa catástrofe. Então não fica bem. E o selecionador nacional fez dimensão também ao fato de este tempo poderá servir para que os jogadores possam se preparar. Correto. Eu costumo gostar de qualquer pessoa que me traga algo positivo. O treinador da NH foi um dos pioneiros a trazer treinos videoconferência. Ok. Se eu sei que ele é muito organizado, o selecionador nacional, ele pode organizar treinos daquele grupo elegível que ele tem, de 40 pessoas. Seja opção, seja não opção. Ele não sabe com quem vai contar daqui a 2 anos, ou 2 meses, 3 meses, porque um pode estar lesionado ou qualquer coisa terá que acontecer. Então, o que deve fazer é organizar treino de uma forma virtual, para pôr os seus jogadores, pelo menos fisicamente, em bom estágio. Eu penso que todo jogador que é sério, seja de Moçambola ou que esteja a jogar fora, está a treinar em casa. Como é que se chama o capitão de Costa do Sol? O capitão de Costa do Sol. Eu vi um vídeo dele a treinar em casa. Não falo dos mexer, dos domingueiros, todos estão a treinar. Então, o nosso jogador também, do distrito, do bairro, que quer levar a carreira do futebol mais avante, tem que treinar, mas tudo em casa, num sítio confinado, e não andarmos nas ruas. Não, isso não queremos aqui apoiar. Vamos treinar em casa, quer dizer, não vamos treinar com bola, não temos campo, mas vamos fazer algum exercício físico que possa nos deixar com menos peso, porque estamos a comer durante a quarentena. Eu penso que o selecionador ficou equivocado, mas trouxe algumas abordagens aqui que nós temos que levar a peito. Castigo, qual é o seu posicionamento olhando para essas palavras? O diz que o tempo em que os jogadores não estarão a jogar passará a ser longo, olhando para aqui que são os últimos resultados da seleção, não é? Mas, não obstante isso, também diz que pode ser um momento oportuno para que os jogadores possam treinar mais. Bom, o selecionador tem muita razão. Um atleta, quando fica em defesa mais de 3 meses, esse atleta automaticamente fica estragado. Eu não conheço nenhumas férias prolongadas, a não ser por questões de lesão. Mas dizer o Igor, se esse jogador é profissional, é o ganha-pão dele, ele em casa, o chefe de Estado moçambicano foi claro, relaxou as medidas de exercício físico individual. Esse jogador de manhã está com uma tua sapatilha, está a caminhar, está a correr para manter o aspecto físico.
Sim. Porque quando só diz vão estar em defesa, não é só ficar em casa. Um atleta está proibido, mesmo em condições normais, na vida normal. Quando termina a época, vai-se por férias 30 dias. Mas dentro de 30 dias, o jogador tem que procurar uma forma de exercitar qualquer exercício físico. Porque, de facto, fica deformado totalmente. Agora, de vez só não vão ser jogadores da Seleção Nacional de Moçambique. Todo mundo, não é a África em particular. Se isso vai ter que ficar um ano sem se competir na Zâmbia, Camarões, não há nenhum jogador. Agora, o jogador que está a jogar, salvo os africanos que estão na Europa, os africanos que estão na Tanzânia, que pelo menos eles estão a jogar, Malau e Burkina Faso, está vendo? Mas o treinador tem muita razão, é de lamentar, porque ele já tinha um projeto, estava a ver a evolução da seleção, dos seus jogadores, e tudo que ele havia programado foi para baixo. É muito trabalho que ele vai ter para fazer uma outra reprogramação para que a seleção venha para aquele nível. Mas esse nível é para todos, não é só para Moçambique. Mas não podemos dormir na sombra da bananeira e dizer que esse nível é para todos. Nós não conhecemos outras realidades dos outros países. Não estou a dizer que estão a jogar. Se calhar estejam a fazer aquele exercício físico que eu recomendei. Agora, o mais recomendável para os nossos jogadores nacionais é treinar em casa. Tens uma parede, tens uma bola, vai dando um toque de nada, as coisas vão correr. Agora, relaxar mesmo, como se diz, não pode acontecer. Tem que acordar, colocar umas sapatilhas, fazer uns 5 km de uma boa caminhada, uma boa passada, voltas para casa, toma banho, relaxa. Eu penso que terá algumas dificuldades, mas não serão iguais com aquele que nem sequer fez nada. Mas é preciso perceber que o jogador moçambicano é irresponsável quando está em defesa. Quando é que vai se chamar a responsabilidade? Estamos a chamar a responsabilidade de facto a esses jogadores, se é que querem abraçar o profissionalismo do futebol. Há que ir naquilo que é a opção que está a dizer, o Igor. O jogador moçambicano, eu falo isso na pele, eu também passei disso. O jogador moçambicano é muito irresponsável, sobretudo todos que estão no Moçambique. Um e o outro que joga fora do país. O jogador moçambicano é muito irresponsável. Não só o jogador moçambicano, eu quero tocar a outra parte da moeda, o próprio árbitro. Vamos ter árbitros obesos no início do Moçambique, porque todo mundo está relaxado. Mas se os árbitros forem organizados, é possível mandar um comunicado a dizer todo o indivíduo para continuar a treinar na sua casa. Porque de repente as coisas podem ir abaixo, voltarmos à vida normal. Vamos ter um árbitro barrigudo que não vai conseguir, estar a par dos lances e estará a prejudicar as nossas equipas e prejudicar acima de tudo o nosso futebol. É o jogador, é o árbitro, é o próprio treinador. O treinador tem de usar, este tempo da Covid para estudar alguns aspectos que ele não tenha boa claridade. Eu penso que todos nós aqui somos chamados a uma reflexão das nossas atividades. Se é que estamos em defesa, temos que, começarmos a comparar o antes, o que de melhor eu fazia. Então, o que deve melhorar é este período que nós estamos já sendo, aliás, que nós temos para podermos melhorar em todo aspecto. Estou a falar do staff das equipas, é o momento para poder conhecer bem as leis. Interpretar bem as leis, porque todo mundo grita na bancada ali, o delegado, todos nós devemos usar a Covid-19 para fazer um restart aquilo que nós aprendemos. O próprio árbitro tem que ler as leis do jogo, ligar para o castigo. A lei 12, não estou a entender, aliás, a lei 12 é lei mãe. Vamos lá, eu não estou a entender nesse parágrafo na lei 12. Sim, vamos explicar. Nós queremos isso. No fim desta Covid-19, o nosso futebol tem de voltar a uma alta fasquia. É o que eu gostava de ver, é o que eu queria, é a minha pretensão. Sim. E pedir mesmo capacidade de síntese, que seleção nacional teríamos depois desta pandemia? Bom, eu penso que vamos ter uma seleção surpresa. Primeiro, porque não sabemos com quem contar. Será chamado a seleção quem estiver, num bom rendimento, ou quem estiver apto. E dizer que será muito difícil também para o próprio selecionador
selecionar as pessoas sem confiança. Eu penso que vai arriscar um bocadinho, chamando as mesmas pessoas, porque já trabalhou com eles, já entendem a filosofia do próprio treinador. Parece que isso é o que vai acontecer, é a minha visão. Queria que o castigo também fosse mais rápido em avaliar esse aspecto. Que seleção nacional teríamos depois dessa pandemia? Teremos uma boa seleção, sem contar com os jogadores moçambicanos. Dizia, sem contar com os jogadores que militam no Moçambola. Teremos uma boa seleção. Por quê? Porque nós temos muitos jogadores, temos um 11 na Europa. E a Europa não vai parar, porque tem melhores condições. Vamos ter uma boa seleção. Eu queria, em jeito de provocação, temos um 11 na vida real na Europa? Claro que temos. Temos um guarda-redes na Europa. Ricardo, não sei se está de férias ou desligou-se. Mas tirando o guarda-redes é um dado muito positivo, porque o campeonato europeu não vai parar. Tá bom. E nós temos um 11, até por aí 12 jogadores, não é? Que jogam fora, incluindo aos que, por exemplo, que estão na Tanzânia, que é o Luís Miquissone. E eu acredito que a África do Sul está a trabalhar arduamente para que também siga com o figurino. O campeonato sul-africano é o figurino inglês. Está a perceber? Então, nós temos um 11 a jogar fora das portas. Teremos uma boa seleção. Agora, estamos a ter essa situação, estamos sem mexer a competir. Mas temos o Zenedine a competir. Temos o Simão Mata a competir. Será que voltará à seleção? Por que não? Eu te digo que Simão Mata saiu, não vejo nenhum trinco que substitui Simão Mata. Não, se calhar ele possa voltar porque é muito amigo do Faisal. Não tem nada a ver o treinador. Não tem. Quantas vezes já teria sido chamado e ele não compareceu na bom, mas agora está aqui uma oportunidade. Agora temos que contar com o Simão Mata, temos que contar com o Zenedine Júnior, temos que contar com o Mexer, temos que contar com os Domingues. Temos muitos jogadores que estão fora. Temos os Gildos, apesar de não estar a jogar, mas estão a competir, hão de voltar. Eu acredito que vamos ter melhor seleção. Portanto, caro telespectador, ia pedir mesmo, neste momento, aos meus convidados, começando por Igor, para que pudesse deixar as últimas considerações. Bom, eu penso que temos que continuar a nos manter em casa, sairmos por necessidade extrema e dizer aos desportistas, vamos fazer algo positivo para que sejamos exemplo dos outros países, isto é, treinando em casa e obedecendo obedecendo aquilo que o chefe de Estado teria nos dito. Sim. Só para dizer que o chefe de Estado relaxou a prática exercício físico, e esse relaxamento tem 30 dias, está a chamar aqui a atenção a todos. Então, que aproveitem esse relaxamento aos jogadores, aos árbitros, que eu vi alguns árbitros aqui em Vilanculos foram solicitados pela polícia porque estavam a fazer um trabalho de exercício físico no campo polivalente e pronto, eu acho que não precisa estar aglomerados, cada um pode sair, põe a sua sapatilha. Está aqui mais uma oportunidade de relaxamento para que de facto quando reiniciar, voltarmos à vida normal, os jogadores voltem em melhor forma. Ficar em casa, nada de excesso, sem álcool. O álcool bebe-se, não é proibido beber o álcool. Bebe-se, mas bebendo em casa. Agora, sabe, bebendo em casa há de beber pouco. Na barraca que se bebe mais. Acho que não anima a beber em casa. Eu acho que também seria abster-se sem álcool, né? Neste momento Mas já é bom para quem queria sair da vida do álcool, aproveita esse Covid-19 e despacha o álcool. Mesmo que volte à vida normal, o Covid-19 vem nos ensinar. Ninguém vai gastar 10 mil só no álcool. Por isso que eu disse que o Covid-19 é uma escola. Portanto, caro telespectador, assim foi mais uma edição do programa Mais Desportos. Estivemos aqui, eu, Sakino Vilanculo, Igor Marcos e Castilho Pinhano. Foi um enorme prazer que trouxemos esta edição. Até a próxima.